do quarto ano, eu sou a professora Laiana e hoje estamos vendo mais uma aula de matemática, certo? Na nossa aula de matemática de número 10, nós vamos aprender um pouco a relacionar as unidades de medidas de tempo, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Desde a antiguidade, o ser humano ele tinha uma necessidade de medir o tempo. Por exemplo, seria mais fácil para eles medir o tempo entre o plantio e o cultivo. Ou então saber mais ou menos quando é que o sol vai se pôr, quando é que o sol vai nascer, quando o sol está mais quente, quando o sol está mais frio. Então existiu essa necessidade de medir o tempo. Com o passar do tempo, certo? Esses instrumentos de medida do tempo, eles foram melhorando. Antigamente, o tempo era medido através do sol. À medida em que o sol ia se movimentando, ia se observando através da sombra, por exemplo, ela ia se movimentando e aí sabia mais ou menos em que parte do dia se estava. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem outros instrumentos de medida de tempo que vocês conhecem bem, que tem aí na casa de vocês. O calendário, o relógio, o celular. Observa aqui na tela. Nós tínhamos antigamente a ampulheta, o relógio de pêndulo e o sol como referência à medida de tempo. Hoje nós temos o cronômetro, o celular, o despertador, o relógio de parede e o relógio de pulso e o calendário. As unidades de medidas, que é o que a gente usa para medir o tempo, certo? Elas estão presentes no nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, quando um coleguinha chega para você e pergunta que horas são, e aí você responde, são 11 horas. Ou então, quando você vai lá no calendário procurar a data do seu aniversário, ou então o feriado que você está esperando muito, o dia que vai iniciar as aulas da escola, ou então o dia que você vai ganhar um presente, que você vai passear. Então, essas unidades estão presentes no nosso dia a dia, nós as utilizamos diariamente. Vamos observar aqui. Tem dois coleguinhas e um está perguntando para o outro que horas são. Ele responde que são 11 horas e 15 minutos. Neste caso, quais unidades de medidas vocês acham que está sendo utilizada? Isso mesmo, horas e minutos. Quando ele responde que horas são, 11 horas e 15 minutos, ele está utilizando uma unidade de tempo. E aqui, no segundo exemplo, o rapaz está observando o calendário e pensando, meu pai faz aniversário dia 20 de janeiro. Aí a gente tem mais uma vez um exemplo de utilização das unidades de tempo. Neste caso, ele está utilizando a unidade ano, mês e dia. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre algumas unidades de tempo, certo? O dia, a hora, o minuto e o segundo. O dia, ele é dividido em 24 horas. A hora, ela é dividida em 60 minutos. O minuto é dividido em 60 segundos. E o instrumento que a gente utiliza para medir o dia, a hora, o minuto e o segundo é justamente o nosso relógio. Observa aqui na tela. Vamos conhecer um pouquinho as partes do relógio. O relógio ele é dividido em 12 partes, certo? Ele vai contando do 1, dá um giro completo e vai até o 12, certo? Ele tem 3 ponteiros. Cada ponteiro representa uma unidade de medida. O ponteiro pequeno ele representa as horas. Então, quando o ponteiro pequeno está apontado para o 1,
o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante até chegar no 12, ele está indicando que horas são. O ponteiro grande representa os minutos e ele vai contando de 1 em 1, certo? Observe nesse relógio que ele tem vários pontinhos. E cada pontinho vai contando de 1 em 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 5, ó, é o pontinho que está o número 1. Então, ó, quando a gente vê o ponteiro maior no número 1, a gente vai saber que ali está indicando 5 minutos. Quando apontar para o 2, 10 minutos. Quando apontar para o 3, 15 minutos. Quando apontar para o 4, 20 minutos. E assim por diante, até chegar em 60. O ponteiro fininho que vocês estão vendo aí na tela, se movimentando, é o ponteiro dos segundos. Cada pontinho, certo? Vai representando um segundo. Quando ele dá um giro completo no relógio, ele forma 1 minuto, porque ele deu 60 segundos, certo? Então, ó, conta-se os segundos até 60. 60 segundos equivale a 1 minuto. Conta-se os minutos até 60. 60 minutos equivale a 1 hora. E o dia tem 24 horas, certo? Vamos observar aqui uma rotina, a rotina de atividades de Luana. O que é que ela faz em determinados períodos do dia e o horário que ela faz essas atividades. Vamos observar aqui na tela. No dia 21 de novembro de 2017, Luana acordou às 7 horas da manhã. Observe lá no relógio que o ponteiro menor está apontando para o 7, ou seja, são 7 horas. O ponteiro grande está apontando para o 12, ou seja, são 0 minutos. E o ponteiro de segundos, que é o ponteiro vermelho, também está apontando para o 12, ou seja, 0 segundos. Então, ó, Luana acorda às 7 horas, 0 minutos e 0 segundos. Na segunda cena, Luana está na escola fazendo suas atividades e estudando. Observe o relógio. Que horas são? Isso mesmo, são 9 horas. Observe que o ponteiro pequeno está no 9 e o ponteiro grande está no 12. E o ponteiro de segundos está no 5. Então, isso quer dizer que são 9 horas, 0 minutos e 25 segundos. Vamos observar a terceira cena. Luana agora está no seu horário de lazer, ela está assistindo a um desenho. Vamos ver lá que horas está marcando no relógio? O ponteiro pequeno está no 1, o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro que indica os segundos está no 8. Isso quer dizer que são que horas? Isso mesmo, são 1 hora, 0 minutos e 40 segundos. Vamos observar agora a quarta cena. Luana está fazendo sua refeição, está tomando seu jantar. Observe o relógio na tela. Que hora está indicando? 8 horas, 0 minutos e 35 segundos. E agora Luana foi dormir. Qual horário que Luana foi dormir? 10 horas, 0 minutos e 45 segundos. E na última cena, Luana agora retomou a sua rotina. Mas aí já é outro dia, ó. Agora é 22 de novembro de 2017. Luana está acordando. Mais uma vez, vamos ver que horário ela está acordando? 7 horas, 0 minutos e 0 segundos. Agora vamos pensar um pouquinho, certo? Observando aqui a cena. Em que horário Luana estava na escola? Olha bem a cena, olha o horário que está no relógio. Que hora
Luana estava na escola? Pensa um pouquinho. Isso mesmo, ó. Às 9 horas, 0 minutos e 25 segundos. E agora, a que horas ela estava jantando? Vamos lá, observa direitinho. Muito bem, às 8 horas, 0 minutos e 35 segundos. Agora, quantas horas se passaram entre o primeiro e o último quadro? No primeiro quadro, ó, vocês estão vendo aí que é dia 21 de novembro de 2017 e ela acordou às 7 horas em ponto. No último quadro é 22 de novembro de 2017 e ela também acordou às 7 horas em ponto. Qual foi o período aí de tempo que se passou? Quantas horas se passaram entre uma cena e outra? E aí? Passaram-se 24 horas, não é mesmo? Observe que o relógio, ó, ele deu 2 voltas. Foi do 7 até o 7, depois do 7 até o 7 mais uma vez, o que contou 24 horas. Ou seja, passaram-se um dia. Vamos aprender um pouquinho agora sobre dia, semana, mês e ano. Vamos observar o diálogo entre Rafael e Rodrigo. Rafael comenta: um ano tem 12 meses ou 365 dias e 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, ocorre o ano bissexto, que tem 366 dias. Rodrigo comenta: os meses podem ter 30 dias ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro. O mês de fevereiro tem 28 dias, mas no ano bissexto ele tem 29 dias. Então, ó, através desse diálogo entre Rafael e Rodrigo, nós percebemos que um ano tem 365 dias e 6 horas, divididos em 12 meses, que vocês já sabem quais são, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Perceba que um ano tem 365 dias e 6 horas. Para que não houvesse essas 6 horas, juntou-se, certo? 4 anos e pegou essas 6 horas restantes e formou um dia. 6, 4 vezes dá igual a 24. Então, aí nós temos um período de 24 horas. E a gente viu que 24 horas é que tempo? Um dia, não é mesmo? Então, ó, a cada 4 anos, que é chamado de ano bissexto, do mês de fevereiro é colocado um dia a mais. Então, ao invés de ter 28 dias, fevereiro passa a ter 29 dias. Agora vamos conhecer outros tipos de medidas de tempo, certo? Que a gente também vê muito no nosso dia a dia. Vamos lá? A gente sabe que uma semana tem 7 dias, não é mesmo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E o sábado. Uma quinzena tem 15 dias. Então, toda vez que se passaram 15 dias, passaram-se uma quinzena. Um bimestre tem 2 meses. Um trimestre tem 3 meses. Um semestre tem 6 meses. Um biênio tem 2 anos. Um lustro ou quinquênio tem 5 anos. Uma década ou um decênio tem 10 anos. Um século tem 100 anos. Um milênio tem 1000 anos. Se alguém perguntar para você agora, quantos dias há em 3 quinzenas?
Você vai saber responder? Vamos pensar um pouquinho? Ó, a gente acabou de ver que em uma quinzena tem 15 dias, não é mesmo? Para eu saber quantos dias há em 3 quinzenas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho, que pegar 15 dias e colocá-lo 3 vezes. 15 mais 15 mais 15. E quanto é 15 mais 15 mais 15? 45, não é mesmo? Então, em 3 quinzenas, a gente vai ter 45 dias. Compreenderam? Vamos seguir? Agora é sua vez. Vamos ver se vocês compreenderam tudo até agora? Vamos lá? Vamos responder algumas questões. Quantas horas correspondem a 2 dias? A gente viu que um dia ele tem 24 horas, não é mesmo? Quantas horas a gente vai ter em 2 dias? E aí? Façam aí no caderno de vocês. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar 24 horas e colocar 2 vezes. 24 mais 24, ou seja, 24 vezes 2, que é igual a 48. Então, em 2 dias, nós teremos 48 horas. E em 5 dias e meio, quantas horas a gente vai ter? Se um dia tem 24 horas, para eu saber quantas horas tem em 5 dias, é só eu colocar 24 5 vezes. 24 vezes 5, quanto é que dá? 120 horas, não é mesmo? Então, em 5 dias, eu vou ter 120 horas. E quanto vale meio-dia? A gente sabe que um dia tem 24 horas. E metade de um dia? Meio-dia, quantas horas tem? 12 horas, não é mesmo? Quando a gente quer saber a metade de um número, o que é que a gente faz? A gente divide por 2. Se a gente pegar 24 e dividir por 2, a gente vai ter o número 12. Então, metade de um dia, ou meio-dia, tem 12 horas. Agora, a gente vai juntar 5 dias, que é 120 horas, mais meio-dia, que é 12 horas. 12 mais 120, 132 horas. Então, 5 dias e meio equivalem a 132 horas. Agora, vamos ver quantas horas há em 4 dias e 4 horas. Vamos lá. Vocês já sabem que um dia tem 24 horas. Para eu saber quantas horas tem 4 dias, o que é que eu faço? Isso mesmo, a gente vai pegar 24 e colocar 4 vezes. 24 vezes 4. Fez o cálculo aí? Quanto é que dá? 96, não é mesmo? 96 horas. Então, 4 dias tem 96 horas. E agora é só juntar com as horas restantes, que é 4 horas. Então, 4 horas mais 96 horas dá 100 horas. 4 dias e 4 horas é igual a 100 horas. Vamos responder mais uma? Letícia trabalha 6 horas por dia e recebe R$ 9,00 por hora trabalhada. Sabendo que ela trabalha 5 dias por semana, após 2 semanas de trabalho, quantos reais ela irá receber? Professora, que difícil! Não, gente, vamos lá, passo a passo. Vamos ver as informações que a gente tem aqui no nosso probleminha. Primeiro, ele diz que Letícia trabalha 6 horas por dia e recebe R$ 9,00 por horas trabalhadas, certo? Ele diz que a cada 1 hora ela recebe R$ 9,00. Então, vamos ver quanto é que ela recebe 6 horas? Vamos lá. Se 1 hora é igual a R$ 9,00, para eu saber quanto ela recebe em 6 horas, eu tenho que pegar o 9 e multiplicar por 6.
9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, ou seja, 9 vezes 6 é igual a 54. Então, ó, ela recebe R$ 54 por 6 horas de trabalho em um dia. Vamos seguir agora para as próximas informações. Ele diz que, sabendo que ela trabalha 5 dias por semana, após 2 semanas de trabalho, quantos reais ela irá receber? Vamos ver? Ó, ele diz em 2 semanas. Vamos ver quanto é 2 semanas? Em uma semana, diz que ela trabalha 5 dias, certo? Então, em 2 semanas, ela vai trabalhar quantos dias? 10 dias. Se em uma semana ela trabalhou 5 dias, em 2 semanas ela vai trabalhar 10 dias. É só a gente pegar, ó, 5 e multiplicar por 2. Se fosse 3 semanas, como é que a gente faria? A gente ia pegar 5 e multiplicar por 3. Então, ó, em um dia, a gente sabe que em um dia ela recebe R$ 54. Então, em 10 dias, ela vai receber quanto? Vamos ver? Ó, 54, que é o valor que ela recebe em um dia, vezes 10. Vamos fazer a multiplicação? 0, a gente sabe que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. Vamos multiplicar agora a outra casa, a casa das dezenas. 1 vezes 4 é 4. A gente sabe que todo número multiplicado por 1 dá igual a ele mesmo. Então, ó, 1 vezes 4 é igual a 4. 1 vezes 5 é igual a 5. Vamos somar agora os resultados. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. E 0 mais 5, 5. Quanto foi que deu? 54 vezes 10? 540. Então, ó, em um dia, ela ganha R$ 54. Em 10 dias, ou seja, 2 semanas de trabalho, ela receberá 540. Então, ó, Letícia receberá R$ 540 por 2 semanas de trabalho. Viu como é fácil a gente calcular o tempo? Vamos ver o que a gente aprendeu até agora? A gente conheceu alguns instrumentos de medição do tempo. O cronômetro, o relógio analógico, o relógio de pulso. A gente viu que antigamente se media através do sol ou então da ampulheta. A gente viu que as unidades de medida do tempo são ano, mês, semanas, dias, horas, minutos e segundos. A gente viu que o ano tem 365 dias e 6 horas, sendo as 6 horas somadas até formar um dia e inseridas no calendário a cada 4 anos. Esses anos são chamados de anos bissexto. O ano tem 12 meses alternados em 30 dias ou 31 dias, exceto fevereiro, que tem 28 dias, e nos anos bissextos tem 29 dias. Uma semana tem 7 dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Por hoje é só, turminha. A gente se vê na próxima aula. Lembrem-se, fiquem em casa. Se vê a mamãe e o papai saindo, ó, dá aquele puxão de orelha e lembra que a gente ainda está numa pandemia. Se cuidem. Um beijo e um abraço.